Olá! Bem-vindos novamente ao canal Let's Play a Book. Hoje nós vamos ler o 5º capítulo do livro Anne de Green Gables, que deu origem à série da Netflix Anne with Annie. Lembrem-se que vocês têm que fazer 3 coisas aqui no vídeo: curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E, se vocês quiserem um bônus, comentem aqui embaixo o que estão achando de tudo. Então, vamos iniciar a leitura do 5º capítulo, que se chama A História de Anne. Vem cá. Sabe, disse Anne, em confidência, decidi que vou desfrutar deste passeio. Na minha experiência, você quase sempre consegue desfrutar das coisas se você decide com firmeza que isso vai acontecer. Obviamente, você tem de decidir isso com firmeza. Não vou pensar em voltar para o orfanato enquanto estivermos nesta viagem de carroça. Vou pensar apenas no passeio. Oh, olhe! Tem uma pequena rosa selvagem precoce nascendo. Não é adorável? A senhora não acha que ela deve estar contente por ser uma rosa? Não seria bom se as rosas pudessem falar? Tenho certeza de que elas poderiam nos contar coisas muito adoráveis. E o rosa não é a cor mais encantadora que há no mundo? Adoro rosa, mas não posso usar essa cor. Pessoas ruivas não podem vestir rosa, nem na imaginação. A senhora já conheceu alguém cujo cabelo era vermelho quando era criança, mas que mudou de cor depois que a pessoa cresceu? Não, acho que nunca, retrucou impiedosamente Marilla. E tampouco acho que seja provável que isso vá acontecer no seu caso. Anne suspirou. Bem, lá se vai outra esperança. Minha vida é um túmulo perfeito de esperanças enterradas. Esta é uma frase que li certa vez em um livro, e a repito para consolar a mim mesma sempre que estou decepcionada com alguma coisa. Não consigo ver de onde vem o consolo, respondeu Marilla. Ora, porque a frase soa muito bonita e romântica, bem como se eu fosse a heroína de um livro, sabe? Tenho muito carinho pelas coisas românticas, e um túmulo repleto de esperanças enterradas é uma das coisas mais românticas que se pode imaginar, não é? Fico muito feliz de ter um. Hoje vamos cruzar o lago de águas cintilantes. Não vamos passar pelo lago dos Barry, se é isso que quer dizer com o lago de águas cintilantes. Vamos pela estrada da orla. Estrada da orla soa bonito, disse Anne, com olhos sonhadores. Ela é tão bonita quanto soa. Assim que a senhorita disse Estrada da Orla, eu a visualizei mentalmente num instante. E White Sands também é um nome bonito, mas não gosto dele tanto quanto gosto de Avonlea. Avonlea é um nome adorável. Simplesmente soa como música. A que distância fica White Sands daqui? A 8 quilômetros. E como você evidentemente está decidida a ficar falando, é melhor falar alguma coisa útil e me contar o que sabe sobre si mesma. Oh, não vale a pena contar o que eu sei sobre mim mesma, na verdade, disse Anne, ansiosamente. Se a senhorita deixar que eu lhe conte aquilo que imagino sobre mim mesma, vai achar muito mais interessante. Não quero saber de suas elucubrações. Atenha-se aos fatos nus e crus. Comece pelo começo. Onde você nasceu e qual é a sua idade? Completei 11 anos em março passado, respondeu Anne, resignando-se com um pequeno suspiro a contar os fatos nus e crus. E nasci em Bolingbroke, Nova Escócia.
O nome do meu pai era Walter Shirley e ele era professor do ginásio de Bolingbroke. O nome da minha mãe era Berta Shirley. Walter e Berta não são nomes adoráveis? Fico muito feliz que meus pais tinham nomes bonitos. Seria uma desgraça de verdade ter um pai chamado Jedediah, não é mesmo? Acho que o nome da pessoa não importa, contanto que ela se porte bem, replicou Marilla, sentindo-se instada a inculcar uma boa e útil dose de moralidade. Bem, não estou certa. Anne pareceu pensativa. Certa vez, li em um livro que se a rosa tivesse outro nome, ainda assim teria o mesmo perfume, mas nunca consegui acreditar nisso. Não acredito que uma rosa seria tão agradável se fosse chamada de cardo ou de repolho de gambá. Presumo que meu pai poderia ter sido um homem bom, mesmo que se chamasse Jedediah, mas tenho certeza de que teria sido um tormento. Bem, minha mãe também era professora do ginásio, mas deixou de lecionar quando se casou com meu pai, é claro. Um marido já era responsabilidade o bastante. A senhora Thomas disse que eles eram como 2 bebês, e tão pobres quanto camundongos de igreja. Eles foram morar em uma casa amarela, minúscula em Bolingbroke. Jamais vi aquela casa, mas já imaginei milhares de vezes. Acho que ela deve ter tido madressilvas no parapeito da janela da sala de estar, lilazes no jardim e lírios do vale logo depois de passar do portão. Sim, e cortinas de musselina em todas as janelas. Cortinas de musselina dão a uma casa um certo ar. Eu nasci naquela casa. A senhora Thomas disse que eu era o bebê mais feio que ela já vira, que eu era muito mirrada e pequena, e não tinha nada além de olhos, mas que a minha mãe me achava perfeitamente linda. Eu imaginaria que uma mãe saberia julgar melhor do que uma mulher pobre que vinha para nossa casa limpar, não é mesmo? Mas fico contente por ela, de algum modo, ficar satisfeita comigo. Eu ficaria muito triste se pensasse que era uma decepção para ela, porque ela não viveu por muito tempo depois disso, sabe? Ela morreu de uma febre quando eu tinha apenas 3 meses. Eu de fato gostaria que ela tivesse sobrevivido por tempo bastante para que eu pudesse me lembrar de tê-la chamado de mãe. Acho que seria agradável demais dizer mãe, a senhorita não acha? E papai morreu 4 dias depois, também de febre. Isso fez de mim uma órfã, e as pessoas ficaram desesperadas, segundo disse a senhora Thomas, sem saber o que fazer comigo. Sabe, nem mesmo naquela época havia alguém que me quisesse. Essa parece ser a minha sina. Tanto papai quanto mamãe tinham vindo de lugares muito distantes, e era bem sabido por todos que nenhum dos dois tinham parentes vivos. Por fim, a senhora Thomas disse que me acolheria, apesar de ser pobre e de ter um marido ébrio. Ela me amamentou com mamadeiras e não com leite materno. A senhorita sabe se existe alguma coisa em relação às pessoas que foram amamentadas assim, que as torna melhor do que as outras pessoas? Porque sempre que eu fazia algo de errado, a senhora Thomas me perguntava, em tom de reprimenda, como eu conseguia ser uma menina tão mal comportada se eu tinha sido amamentada com mamadeiras. O senhor e a senhora Thomas se mudaram de Bolingbroke para Marysville e eu morei com eles até os 8 anos de idade. Eu ajudava a cuidar dos filhos dos Thomas. Havia 4 mais novos do que eu, e posso lhe dizer que eles davam trabalho. Depois, o senhor Thomas foi morto quando caiu embaixo de um trem, e a mãe dele se ofereceu para dar abrigo à senhora Thomas e aos filhos dela, mas não me queria.
A senhora Thomas ficou desesperada, segundo ela mesma, sem saber o que fazer comigo. Então, a senhora Raymond, que vivia rio acima, desceu e disse que me acolheria, visto que eu era boa cuidando de crianças. E fui morar rio acima com ela, em uma pequena clareira em meio a troncos cortados de árvores. Aquele lugar era muito solitário. Estou certa de que eu jamais teria conseguido morar ali se não tivesse uma imaginação. O Sr. Raymond trabalhava em uma serraria ali perto, e a senhora Raymond tinha 8 filhos. Ela teve gêmeos 3 vezes. Gosto de bebês com moderação, mas gêmeos 3 vezes seguidas é demais. Falei isso com muita firmeza para a senhora Raymond quando nasceu o último par. Eu costumava ficar cansada demais de carregá-los. Morei rio acima com a senhora Raymond por mais de 2 anos. Então, o Sr. Raymond morreu e a senhora Raymond deixou de cuidar da casa. Ela separou os filhos, deixando-os com parentes variados, e foi para os Estados Unidos. Tive de ir para o orfanato em Hopetoun, pois ninguém queria ficar comigo. E eles tampouco me queriam no orfanato. Disseram que já estavam com a lotação esgotada, mas tiveram de ficar comigo e passei 4 meses lá, até que a senhora Spencer veio. Anne terminou de falar com outro suspiro, mas de alívio desta vez. Ela evidentemente não gostava de falar sobre suas experiências em um mundo que não a queria.